Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alexandre Azevedo, diretor do site Fábrica D e também professor de Matemática e Física da casa. E hoje falaremos sobre mais um dos passos necessários para você galgar a sua vitória na prova da UERJ que se aproxima. Se você está assistindo isso já para uma outra prova, que não a do tempo em que eu gravei isso, que foi para a prova de 2022, em que o pessoal já está com coceira, ortiga, quase morrendo, tendo um ataque da síndrome da imunodeficiência psicossexual gástrica, de tão nervoso que tá, calma, eu vou te acalmar, amiguinhozinho. Você vai ficar tranquilo depois de hoje, porque nós vamos te ensinar o que você deve estudar, faltando pouco tempo para a UERJ, e te acalmar justamente porque, meu querido, tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo empurrou com a barriga e todo mundo querendo estudar agora em cima da hora. Então, primeiramente, você deve focar naquilo que mais estatisticamente tem sido cobrado para depois sentar o bumbum para estudar o restante, senão não adianta, tá? Tem que trabalhar agora com as probabilidades e lembrar que a maioria vai começar a entrar no desespero galopante, no desespero escalar e vai acabar não estudando nada e chegar lá totalmente de paraquedas na prova. Então, esquece esse pessoal, esquece essa galera, foca em você, acredita em você, tá bom? Que nós do Fábrica D também acreditamos. Então, por aqui você já pode ver as aprovações que tivemos esse ano, galera. Foi muita coisa, né? Para quem não conhece, a aprovação de ITA, EFON e IME disputada a tapa pelos cursos no Rio de Janeiro e também no Brasil todo, aliás. Rio de Janeiro é pouco, no Brasil inteiro, eu diria. E foi um resultado muito bom, dado que nós temos apenas 2 anos de existência e é o vestibular mais difícil do país. Não tem comparação com nenhum outro. A Manara FUVEST, para o mundo do pessoal que faz vestibular normal, sem ser militar, é o mais difícil, mas comparado, eu acho que tem pior, né? Mas enfim, mas comparado com o ITA, a distância é muito, muito grande. E além disso, olha o nosso amigo aqui que acertou coisa pra caramba na prova do Enem, praticamente gabaritou a prova de matemática, que foi outro resultado espetacular. Depois você passar na nossa home, no fabricad.online, para você ver como que temos resultados acumulados ao longo dos anos na UERJ, na EFON, na AFA, na Escola Naval, no IME e no ITA, para ver o quanto nós somos confiáveis e o como nós seremos aqueles que vão levar você até a vitória. E hoje a gente já tem uma demonstração disso. Vamos falar sobre um assunto importante que é eletrodinâmica, que dentro dos assuntos que mais caem na UERJ, física, seriam o quê? Mecânica, aí entra dinâmica e cinemática, plano inclinado, movimento uniforme, uniformemente variado, sistema de roldanas, entra também a parte de movimento circular, ok? Eletrodinâmica, que é resistores, já vi isso hoje, a parte de calorimetria e energia de trabalho, ok? Seriam esses aqueles assuntos que eu elencaria como os mais importantes e ao longo de várias aulas abertas vamos falando sobre cada um deles. Hoje é o dia, então, da eletrodinâmica. Vamos ver, então? Vamos passar, então, agora para o quadro. Bom, então, se você quiser realmente se dar bem na prova do exame de qualificação da UERJ, você tem que agora ficar ligado nas dicas que eu vou passar para você, tá? Então, assim, são vários itens que a gente vai destacar como importantes para a prova. E se você quiser se dar bem, se liga aqui, ainda mais se você estiver estudando com um tempo escasso, já em cima da prova, se liga mais ainda para que você foque nos pontos-chave para não dar ruim. Afinal de contas, muita gente vai estar na mesma situação que você, desesperado por ter aquele bizu final e muitas das vezes realmente deixar de lado no momento que o tempo já está se esvaindo e focar no que realmente interessa é a chave do sucesso, tá bom? Então, assim, eletrodinâmica é um assunto amplo que pode pegar capacitores, pode pegar geradores, não sei o quê, mas geralmente o cerne, o núcleo disso vai ficar na parte de resistor. Então, o que eu tenho que saber de resistores, gente? Saber a definição, saber as fórmulas dele, saber alguma coisa de gráfico, saber a associação de resistores. Geralmente, isso aí já te garante uma pontuação, já te dá uma garantia, uma segurança de que você vai acertar sim a questão que vai cair lá na prova na hora H, tá? Então aqui, primeira coisinha importante é o conceito de corrente elétrica, resistência e DDP. Na verdade, nem o conceito isolado, e mais como que eles se relacionam entre si. Caso você não saiba, o resistor
é justamente aquele dispositivo que tem uma resistência elétrica. Ele oferece uma dificuldade à passagem da corrente. E o melhor exemplo que eu tenho para te dar disso é uma lâmpada. Na lâmpada, o que acontece? Quando você está ali com a mãozinha na lâmpada e, claro, ela está ligada, você percebe que ela esquenta a ponto de você poder queimar a mão. Isso porque existe algo chamado de efeito Joule, e vai anotando o que eu vou falando, tá, gente? Existe uma parada chamada efeito Joule, que é justamente a conversão de energia elétrica em calor, ok? Então, parte dessa energia é perdida para a forma de calor. Em algumas outras situações também energia luminosa, no próprio caso da lâmpada, tem outros dispositivos elétricos, mas que não vem ao caso aqui. A lâmpada é o melhor exemplo de resistor. Ah, então resistor é só a lâmpada? Não. A lâmpada é um tipo de resistor, ok? Nós temos vários e vários tipos deles, tá? E aí, como que a resistência à corrente da DP se relacionam? Sendo um resistor ôhmico, que é o resistor que vai cair na maioria esmagadora das situações, você vai ter que o gráfico da DDP... O que é DDP, gente? Sabe quando você fala que na tua casa as tomadas são de 110 ou 220 volts? Então, quando a tua casa ou o aparelho que você comprou, geralmente os aparelhos hoje em dia são, né, adaptados para as duas situações. Mas às vezes a casa de uma pessoa ela ainda não, ela só trabalha com um com o outro. E aí isso é que é DDP, diferença de potencial elétrico. É um valor que você sabe ali que vai dar M ou não ao encaixar um aparelho na tomadinha, tá? E aí você tem que fazer isso com cuidado, ler o manual de instruções para não fazer besteira. Então, quando você vai relacionar DDP e corrente, DDP geralmente é dado em volts e corrente geralmente é dada em ampere, ok? Pode ser que venha as submedidas aqui em cada eixo, mili, micro e por aí vai, né? Geralmente, quando ele resolve realmente pegar no pé do aluno, ele vai usar ou, no caso, mili, que é 10 a menos 3, ou micro, que é 10 a menos 6. Existem outras, mas as que mais caem são essas duas. E o resistor tido como resistor ôhmico é justamente o resistor que tem esse gráfico daqui, com uma reta passando pela origem. Ôhmico porque obedece à lei de Ohm, que é U igual a R vezes I. Então, essa ligação de U igual a R vezes I é importantíssima, que tem muita questão que o cara chega lá no enunciado e fala, e no final é só você pegar e simplesmente aplicar isso daqui, tá? Um pouco menos cobrado, um pouco não, minto, bem menos cobrado, e aí já é uma precaução mais minha, né? É que você tem que saber que quando eu pego aqui o ângulo que a reta forma com o eixo horizontal, que a resistência elétrica pode ser também numericamente calculada como sendo a tangente, como sendo a inclinação dessa reta com a horizontal. Guarde isso, gente. Reta passando pela origem e resistor. Outros casos, como por exemplo uma reta decaindo, já não são mais resistores, são raros de cair, e aí geralmente a parada ou é um resistor, né? Quer dizer, a parada ou é um receptor ou é um gerador. A diferença é que no caso do gerador seria uma reta decaindo e no caso do receptor seria uma reta também crescente, mas não saindo da origem, ok? Mas eu não me preocuparia com isso porque eu falei que o foco aqui hoje é prestar atenção naquilo que é mais cobrado, ok? Se não, você está com tempo pra caramba para ver lá dentro dos módulos da nossa plataforma toda a matéria, e aí você não precisa desse resumo, você só está vendo para você ficar, né, um pouquinho moralmente, né, com aquele upgrade, ganhar uma moral, né? A verdade é essa. Bom, aí tem vários formatos de resistor também. Eu, por exemplo, fiz Cefet, fiz eletrônica do Cefet, aqui no Rio de Janeiro, da onde a gente é. E, cara, você aprende que existem vários formatos de resistores e existem fórmulas que os fabricantes e os técnicos se utilizam para saber a resistência sem usar a lei de Ohm, que isso aqui é algo que você usa em laboratório, né? Você taca lá uma DDP e anota a corrente, taca outra DDP e anota a corrente, aí com isso você conclui qual é a resistência do resistor em mãos. Mas quando você vai comprar lá na loja, você já sabe o que você está comprando. E dentre as várias maneiras de medir isso, uma delas é a chamada fórmula da rola, tá? Que é o quê? Você só vai usar essa fórmula quando for um resistor cilíndrico, ou pelo menos um resistor
que tenha o formato de um cilindro ou de um prismazinho, né? Às vezes ele substitui esse círculo por um quadrado ou por um retângulo, mas se só fizer esse tipo de troca, tá valendo o que eu vou falar agora aqui ainda. Você geralmente tem um resistor com esse formato alongado, tem o comprimento dele, tem o A, que ele chama de área da base ou área da seção transversal, porque se eu boto isso em pé lá em matemática, a gente aprende que fazer um corte paralelo à base é a chamada seção paralela às bases, tá? Então aqui é a área da seção aqui da figura, ok? Aliás, eu disse seção transversal, não. Seção transversal é assim, né? Da seção paralela às bases mesmo, perdão, tá? Então a área da seção. E aí tem uma coisa também chamada de resistividade. Resistividade é uma letrinha que parece um P, mas não é um P. Na verdade seria como Rho. É tipo um P meio afrescalhado, uma letra grega, tá? Isso originalmente depende do material do qual é feito o resistor, que obviamente você não tem que saber na prova. Na prova, se ele te perguntar o valor disso, é porque ele te deu todos os outros valores da fórmula e só isso vai estar faltando. Que fórmula? Essa daqui, que eu falei que é a fórmula da rola, porque se escreve como ρL sobre A, tá? Então, resistência igual a resistividade vezes comprimento sobre área, ok? Então, a unidade aqui do resistor, para quem não lembra, parece uma ferradura que é ohms, tá? Então, unidade dada em ohms, ok? Beleza. Então, isso aqui é o principal que você tem que saber dessa parte inicial. Agora, galera, também é muito cobrado, devido à alta aplicabilidade disso, né? Alto grau de aplicação disso na vida real, a potência dissipada pelo resistor. Quando você tem uma questão de chuveiro, já liga lá o seu desconfiômetro, porque provavelmente, com alta probabilidade, muito mesmo, ele vai estar querendo que você saiba as fórmulas da potência de um resistor. Por quê? Quando você está mexendo lá na posição inverno, verão de um chuveiro, tem no mínimo geralmente essas duas, né? O que vai acontecer é que você está regulando ali o grau de resistência e como que aquele resistor está transformando energia elétrica em calor. Né? É claro que você vai querer que no frio ele, no caso, faça o que? Ele dissipe mais energia, porque ele vai estar transformando mais energia elétrica em calor e aí a água fica quentinha, ok? E isso é medido pela potência do chuveiro, que tem a ver com o resistorzinho que está lá dentro da construção do chuveiro. Se você abrir o chuveiro, tem lá um conjunto que representa esse resistor, que na verdade não é um resistor assim, é um resistor variável, né? Mas isso não vem ao caso. O que importa é você saber que questão de chuveiro, ou questão de potência em geral, questão de energia dissipada pelo resistor vai ter a ver com o que eu vou te falar aqui. Em mecânica, anteriormente a isso daqui, né, geralmente você tem aula de mecânica em que você aprende que a potência é a energia ou trabalho sobre o tempo. Isso é a fórmula genérica de potência, que é algo dado, né, em o que, gente? Energia em joule e potência em watts, tá? Energia é dada em joule e potência é dada em watts, ok? Agora, cuidado, e o tempo ali no caso, eu estou pegando para sair tudo direitinho em segundos. Aí, no caso do resistor, você tem 3 versões diferentes, dependendo de como ou o que você tem na hora para usar na questão, que são o que, ó? Então, no caso específico do resistor, essa fórmula pode ser transformada, não é uma fórmula nova, dá para se demonstrar que a gente vai chegar a isso daqui, e numa questão de resistor é mais interessante saber o que eu vou escrever agora, que a potência pode ser escrito como U ao quadrado sobre R, ou RI ao quadrado, ou I vezes U, ou U vezes I, tá? Tem até aquela musiquinha infame para você lembrar, né? A potência é energia sobre o tempo, a potência ao quadrado sobre R. Com o U tem que rir, com o P ri ao quadrado, a potência é um babaca engraçado. Piu! Ok?
Depois disso aqui, seja para falar bem, seja para falar mal, ou seja, sendo medianita, você vai aqui acabar lembrando disso daqui, beleza? Falem mal, falem bem, mas falem de mim, tá? Ok. Aqui, pô, seria muito bom, eu queria muito virar para você e falar que isso aqui basta para você se dar bem. Eu diria que, inclusive, o grosso mesmo tá aqui, mas, assim, nem é tão recorrente cair associação de resistores na prova da UERJ, é muito variável, tá? Eu diria que assim, eu tô mega desesperado na vida, assim, véspera de prova. Um dia antes eu tô assistindo isso daqui. Meu irmão, printa isso daqui, vai na fé com isso aqui, reza que, se Deus quiser, com isso aqui você já acerta a questão. Mas não dá para contar só com isso, de vez em quando eles dão uma variada no que eles botam. E aí uma outra coisa importante, na ordem de importância, que é a que eu estou falando, é saber lidar com associação de resistores, que seria pegar um conjunto de resistores e transformar vários deles num só, pegar um circuito formado por vários resistores e simplificá-lo para um outro de, no caso, o mesmo uso, né? Mesmo efeito, mesma finalidade lá na natureza ou lá no uso do técnico que está projetando alguma coisa. Então, o primeiro aqui é a associação. Vou falar logo da associação em paralelo. Eu vou escrever paralelo engraçado com U para você lembrar o seguinte. Na associação em série e na associação em paralelo, que eu vou te explicar como que eu desenho, cada uma delas tem uma característica que é marcante. E no caso da paralela aqui, o U, que é símbolo de DDP, é igual para todos os resistores envolvidos, tá? Pensa, por exemplo, na sua casa. Na sua casa, quando queima uma lâmpada num cômodo, isso afeta a casa toda? Desliga da casa inteira, tudo? Não. Isso é uma associação em paralelo ou até mista. Na verdade, na sua casa é mista, tá? Não é só paralelo, mas não é série. Isso que é importante, ok? E aqui no paralelo é a mesma coisa. O que acontecer com um dos resistores, ou, sei lá, uma das lâmpadas, não vai afetar as demais. O símbolo de um resistor, geralmente, aqui, o meu é horrível, tá? Por sinal, agora você está entendendo o que é isso aqui na minha camisa, né? Um resistor, né? Mas tá, medicina poderia ser também, né? Um eletroencefalocardiograma, uma paradinha medindo se o cara morreu ou não, tá? Mas é um resistor, ok? E aqui, ó, e no Rio não, porque existe física médica também, que é a galera que usa física para desenvolver eletrônica, aparelhos usados justamente no meio médico, né? Afinal, quem que você acha que inventou, por exemplo, a impressora 3D amplamente usada em hospital, né? Foram os engenheiros, né? E os físicos. E aí o que acontece? Aqui eu botei um exemplo com 3, poderiam ser mais, poderiam ser tantos quantos vocês queiram. E o objetivo quando você faz uma associação é tipo, imagina um PlayStation, tá? Você vive percebendo que sai uma primeira versão do PlayStation e 1, 2, 3 anos depois sai uma versão chamada de versão Slim, PS3 e PS3 Slim, PS4 e PS4 Slim, não lembro se o 4 é Slim, mas tem sempre uma versão com algumas coisas meio enxugadas para ficar mais barato. Às vezes eles tiram coisas essenciais e às vezes eles realmente só miniaturizam, tá? Eu vou usar como exemplo, acho que o PS2, que eu acho que o PS2 eles não caparam nada, eles só realmente diminuíram o tamanho. Por quê? Porque o projeto que inicialmente é feito, numa revisão, eles percebem que, pô, não precisava ter esse bando de componente para fazer o videogame funcionar, para fazer o joguinho rodar, dava para ser algo menor, algo que ficasse menos berrante na sua estante, na sua casa, ocupando menos espaço, consequentemente mais barato. Então, para a engenharia e para tudo afim, é importante você saber isso daqui, tá? Então, o que acontece? A associação de resistores paralelo, o objetivo dela é pegar vários resistores que estão associados em paralelo e trocá-los todos por um só. Você vai trocar essa galera aqui toda por um único resistor. E a fórmula é o seguinte, ó, 1 sobre REC ou 1 sobre RP de paralelo, o inverso
do resistor ao qual eu quero chegar é a soma dos inversos das resistências dos demais resistores. Nesse meu exemplo, como eu peguei 3, então você vai ter ali à direita 3. Mas para o caso geral, se fossem N resistores, né, o que acaba acontecendo é que você vai ter que 1 sobre RP vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e por aí vai, tantos quantos forem os resistores. Ou seja, você vai fazendo isso daqui direto para eles. Ah, mas não tem negócio que é produto sobre soma? Sim, quando são 2 resistores, você pode falar que é produto sobre soma, tá? Porque não é que a fórmula mude, é que se eu apago isso aqui e deixo apenas 2, você consegue mexer na fórmula, tirando o MC e por aí vai, que aí você acaba concluindo que se eu tenho 2 resistores em paralelo, que esses 2 resistores em paralelo permitem que eu calcule o equivalente deles fazendo o produto sobre a soma das resistências, tá? Aí tem um pessoal que desenvolve a mania de, não, quando são 3 eu faço para 2 e aplico o resultado para o terceiro. Cara, até pode, só que eu acho que isso é um vício que para a questão fácil vai funcionar. Quando a parada degringolar e forem vários resistores de valores diferentes de mesmo, você vai estar mal acostumado e vai acabar se enrolando. Por falar em vários resistores, quando eu tenho, por exemplo, vários resistores de mesmo valor em paralelo, existe um outro bizu também, tá? Quando você tem, no caso aí, não depende de serem 2, 3, né? Para qualquer quantidade. Quando eu tenho vários resistores em paralelo de igual valor, o que vai acontecer é o seguinte, né? Você, se tem, por exemplo, aqui, quatro resistores de 100 ohms em paralelo e quer tirar a resistência equivalente entre eles. Todos os métodos anteriormente comentados, onde cabível, né? Aqui são só 2, então aqui não vai entrar, mas o da soma dos inversos é o que é o rei, é o que é aqui o caso geral. O restante vai depender de em qual caso eu me encaixo. Então, quando eu tenho vários iguais, no caso são 4, simplesmente eu pego o valor de um deles e divido pela quantidade, que aqui são 4. Então, o R paralelo deles dariam 25 ohms, ou seja, pegar o R e dividir por N, tá? Vou dar um exemplo aqui com um caso com todo mundo diferente, senão você fica achando, não fica tão ligado na versão que tem bizu e acaba não sabendo fazer o caso genérico mesmo, né? O caso geralzão, tá? Então, o que acontece se eu aqui tenho 2 ohms, 3 ohms, vou botar aqui 4, 3 e 2, tá? Exemplo bem criativo aqui, né? Só que não. Eu quero trocar tudo por um resistor só. Então, o que vai acontecer é que 1 sobre o REC será 1/2 mais 1/3 mais 1/4. Aí agora vem a parte algébrica, né, galera? Que você tem que saber fazer o quê? Você tem que pegar aqui e tem que saber tirar o MMC entre eles, que no caso é 12, tá? Vai subir então aqui um 6, aqui um 4 e aqui um 3. Então você vai ter o que aqui em cima? Você vai ter 6 mais 4 mais 3. Tudo isso sobre 12 vai ficar 13 dozeavos, né? Então fica 1 sobre R igual a 13 dozeavos, o que, se eu for desinverter o lado da esquerda, né? Regra da Anitta, se fizer de um lado, tem que fazer do outro também. Se fizer comigo, eu também farei com você.
Então você vai ter que aqui, ó, do outro lado também vou desinverter, dando 12 13avos de ohms, que seria o que eu teria se eu fosse lá e comprasse um único resistor para fazer a mesma coisa que fazem esses três daqui, tá? Bom, legal, ok, tranquilo. Lembrando que se aqui eu queimar um dos resistores, o que vai acontecer é que continua passando corrente pelos demais, né? A corrente é como se fosse um fluxo d'água que se subdivide aqui e depois se junta novamente. Eu posso sempre pensar nisso, aliás, quando eu era aluno, eu sempre pensava assim, e foi ensinado assim, funciona para você entender as coisas. Então não tem porquê porque um resistor queimou, porque o disjuntor daqui, sei lá, deu ruim, ela não passar pelos outros caminhos. Por isso que na sua casa, ela minimamente eu posso afirmar que é paralelo, na verdade a associação é mista, mas na ausência de uma opção melhor para marcar, é uma associação paralela. Série não vai ser nunca, você vai ver por quê, tá? Outra coisa interessante é o seguinte, 12 sobre 13, percebam que dá 0, alguma coisa, né? Porque o numerador é menor que o denominador. Mas o mais interessante mesmo é nem o valor em si. É você perceber que esse valor é menor do que 2. O que tem? Guarda isso também aí e anota o que eu estou falando. Toda vez que você tiver uma associação de resistores em paralelo, não importa a quantidade de valores, sempre, quer dizer, desde que eles sejam diferentes, né, gente? Sempre o resultado final será menor do que diferentes são iguais, né? Sempre o resultado final será menor do que o menor deles. E eu me enrolei. Pode repetir para mim? Posso. Olha só. Qual é o menor resistor aqui? Não, o de 2? Eu, no caso, você se enrolou. O que eu quis dizer, tá? Cara, ok, é 2. Então, assim, tu chega lá, tu é uma zebra nessa matéria. Mas tu viu que o menor resistor que está na associação paralela é 2, com certeza, a opção que você vai chutar é a que tem qualquer coisa menor do que 2. Porque sempre acontecerá isso, tá? O REC paralelo, você olhando para todas as resistências envolvidas, ele ainda é menor do que o menor deles. Então tem uma cacetada de resistor aqui na conta, em paralelo. O menor deles é tal. A resposta é menor do que esse tal. É isso, tá bom? Bom, e a resistência em série, tá? Na associação em série, vamos reaproveitar aqui. Bom, antigamente, os pisca-piscas mais antigos eram uma senhora dor de cabeça. Por quê? Apagava, queimava, teu gato dava um tapa, né? Até hoje teu gato faz isso, né? Numa lâmpadazinha daquelas, meu amigo, apagava o pisca-pisca tudo, tá? Então, a associação em série é aquela na qual, se der um BO, acontecer alguma coisa com um dos resistores envolvidos, isso vai apagar todo o restante dos resistores ligados a ele. Apagar se for uma lâmpada ou fazer parar de funcionar os demais resistores de forma geral, tá? Então eles estão assim, ó, um atrás do outro. A bundinha de um resistor na cabecinha do próximo. E aí você tem que tá todo mundo aqui em fileirinha, tá? De tal maneira que a corrente não se desvia ao passar por eles. Ela vai num caminho só. Tchum, tá? Então, por isso está o série, tá o I aqui destacado, justamente porque é a mesma corrente que passa por cada um deles, por cada um desses meriantes aqui, tá? Bom, e aí, gente? A associação deles é simples de calcular. O REC paralelo é simplesmente pegar e somar as resistências que eu tenho em cada um deles, tá? Ok, gente? Beleza? E é isso, não tem grandes macetes não, tá? A DDP também, geral, né? Se eu quero a DDP, por exemplo, se eu boto aqui uma tomada, um fio de uma tomada nesse canto e outro buraquinho da tomada está aqui, o que vai ser a DDP final de A até B?
somar as DDPs que eu tenho em cima de cada um dos resistores. Então, a DDP entre A e B ali seria a DDP do resistor 1, mais a do 2, mais a do 3, até o enésimo resistor utilizado. Fala enésimo, o pessoal de humanas não gosta, né? Enésimo é coisa, não é de Deus, né? O pessoal de humanas já fala enésimo, tá de sacanagem, né? Aliás, o pessoal, sempre você consegue ver em sala quem é de humanas exatas ou biométricas, né? Porque o humanas olha para isso como se fosse o cão chupando manga, exatas baba de empolgação, e o pessoal de medicina copia, porque pode cair e ninguém pode copiar mais do que ele devido à alta concorrência, né? Ele nem pensa, ele só copia, tá? Então é sempre assim, ok? Lembrando que na associação paralelo a gente tem que esses usos são iguais para cada um dos resistores, não importa o que esteja acontecendo. O que vai mudar para compensar os resistores serem diferentes é a corrente também ser diferente, mas o produto R vezes I, como o RI, lembra, gente? Vai acabar sendo, no caso, igual para todo mundo que tem cada trechinho ali. Agora, vamos passar para as questões. Vem comigo, vamos mudar aqui para a mesa digital, que é melhor, para você ver exemplos de questões que já caíram na UERJ a respeito disso, beleza? Bom, galera, mas antes de seguir, só aqui nosso momento merchan, né? Passa lá em www.fabricad.online. E lá você vai ter o nosso plano UERJ, que tem tudo isso aqui, galera. Aulas das obras literárias que serão cobradas, os sonetos, uma janela para Copacabana, um bom lugar para passear, Copacabana. Aula de exercício do exame de qualificação. Simulado já no novo modelo ERJ. Claro, as aulas de exercício também, as aulas de teoria, é óbvio, né? Tá? E correção e aula de redação já no modelo ERJ, já que vocês sabem perfeitamente que o modelo de redação da UERJ é bem diferente do Enem, não tem proposta de intervenção, fora outros palangolês aí. Então vai lá em fabricad.online que você vai poder ter acesso a tudo isso por um preço inigualável, né? É só para você ter noção, há concorrentes que cobram mais caro que a gente e tem apenas 300 aulinhas no todo do plano deles. A gente tem isso, pô, acho que só em matemática já ultrapassa isso, tá? Claro que você pode selecionar no sufoco pelo tempo que falta, baseado também nas postagens constantes que a gente faz na área interna do aluno para estar sempre dando um estímulo a você, tá bom? Vamos agora começar e o seguinte. A primeira questão aqui é para te mostrar que, embora lá no quadro eu tenha mostrado a você o filé, né, do que você deve estudar no momento de sufoco, há outras coisas que ele pode, às vezes, cobrar também, né? Infelizmente, pode acontecer. Um assunto como esse daqui é um que o pessoal geralmente não espera muito cair, que é o seguinte, ó. Considere um circuito contendo um gerador de resistência interna R constante e não nula. O gráfico que representa a variação da tensão U em função da corrente I estabelecida nesse circuito é... Bom, gente, olha só, eu vou tentar simplificar ao máximo para você. O gerador, quem foi nosso aluno e viu a aula de geradores e receptores, sabe que a curva dele da forma é menos RI, ou seja, uma reta decrescente. Isso é o mais importante a tudo o que você tem que se atentar, porque a questão pegou o básico disso, tá? Então, quando tem a curva do gerador, a curva DDP versus corrente, o gráfico é o de uma curva decrescente, tá? Isso para o gerador. Quando eu tenho um resistor, pelo menos o resistor ôhmico, né? Vai ser uma reta passando pela origem e crescente. E quando eu tiver um receptor, aí teremos uma reta crescente, porém não passando pela origem.
Basicamente é isso. Aqui está a força contra a eletromotriz do receptor, e aqui, esse Ezinho é a força eletromotriz do gerador. Mas isso não importa agora, tá? O que importa realmente são os formatos. Então, crescente pode ser gerador, pode ser resistor, receptor, e decrescente é sempre o gerador. Então, é o que nós temos aqui. Vai ser a letra A, então. Já aqui você vai ter um receptor. Ou seja, letra A. Ok? É isso. Tá bom? Então, galera, só fica ligado que gerador, receptor e resistores são assuntos que, assim, geralmente o cara só estuda resistor, mas tenta olhar pelo menos o que eu acabei de indicar agora, que são as características básicas de gerador e receptor, para que você não tenha problemas na hora da prova, beleza? Sigamos então. Seguindo aqui, gente, uma outra questão também ingrata é essa daqui. No experimento, todas foram da UERJ, tá? Todas as questões que a gente está fazendo aqui hoje, elas caíram na UERJ no exame de qualificação. No experimento, 4 condutores 1, 2, 3 e 4, constituídos por metais diferentes e com o mesmo comprimento e espessura, estão submetidos à mesma tensão elétrica. A tensão elétrica, né? Não tem esse mesmo. O gráfico abaixo apresenta a variação da tensão U em cada resistor em função da corrente I. O condutor que apresenta maior resistividade elétrica é... Cara, então olha só. Como ele falou em comprimento e espessura, isso já me remete à fórmula da rola. Ô, neném. Que aí aquele resistor cilíndrico, né? E espessura seria a mesma coisa que essa areazinha da base. Comprimento é o L aqui. E aí, tipo, ele está querendo dizer o seguinte, todos têm o mesmo L e o mesmo A, e aí fica bem claro a direta relação do ρ com o R. Lembrando que esse ρ é justamente o que significa a resistividade. Então, a gente está vendo ali que quanto maior o ρ, maior a resistência. Então, na verdade, o gráfico ele vai me dar a maior resistência ou menor, né? Ele vai me dar alguma coisa da resistência elétrica. Mas se eu concluir qual é a maior resistência elétrica, eu concluo por tabela qual é a maior resistividade. O que eu vou fazer então? Traça aqui, minha gente, uma vertical em algum lugar, qualquer lugar, que aí eu vou estar vendo aqui para o mesmo I, quem é que vai ter a maior DDP? Então, estou tendo aqui que marcar as várias DDPs de cada um desses gráficos aqui. E repara, eles, em sua maioria, são resistores não ôhmicos, né? Sua maioria não, metade, né? Porque só tem 2 aí que são uma reta passando pela origem, que são o 1 e o 3. Fica como curiosidade, que isso não vai influenciar na questão, que resistores ôhmicos aqui são apenas o 1 e o 3. Porque, caso contrário, eu poderia apenas ver quem está mais inclinado para saber quem tem o maior R. Como aqui os outros dois são curvinhas, essa ideia meio que se perdeu. Aí eu vou ver o seguinte, o maior U dos 4 nesse daqui, se a maior DDP é a número 1, o que vai acontecer então, galera? Para um mesmo I, sem perda, né? Sem estar falando besteira, eu posso raciocinar em cima da lei de Ohm. Então, vamos jogar o I para o outro lado. Que, como o I ali naquela vertical é o mesmo, quanto maior for o U, maior será o R. Porque quanto maior o numerador ali à direita na fração, quanto maior o numerador ali à direita na fração, maior o resultado final, que é o R ali do outro lado. E quanto maior o R, maior também a resistividade. Pronto.
Então, isso acontece no gráfico de número 1, tá? Então, a resposta é que o condutor número 1 é aquele que possui a maior resistividade, maior ρ, tá? Resposta letra C. Ok, queridos. Que bom. Que bom. Vamos seguir então, tá? A questão que meio que também pegou na ferida aí, tentando derrubar a galera. Antes disso, lembrando mais uma vez que nenhum almoço é grátis, passa lá no nosso site, que é o fabricadeia.online, e escolha entre o extensivo Enem UERJ ou Fábrica de Médicos, que tem tudo que tem no extensivo Enem UERJ, as matérias de filosofia, sociologia, história da arte, geografia, matemática 1, matemática 2, papapá, redação, e também uma Fábrica de Médicos, além de tudo isso, tem o Biomaster, tem a Matemática Master, Física Master e Química Master, que sabemos que nas matérias de biomédicas, o nosso plano de medicina se chama Fábrica de Médicos, né? Nas matérias de biomédicas acaba que a concorrência é muito acirrada e faz-se necessário algo para que você tenha um plus, tenha um diferencial em relação aos seus concorrentes, para que você garanta a sua vaga de uma vez por todas. Tem gente tentando às vezes pela quinta, sexta vez, meu amigo. Então você tem que pegar e masterizar. Então a gente dá aula pegando coisas que caem muito e reforçando, pegando aulas sobre o assunto nota de rodapé, que não cai tanto, mas naquela altura tu já quer, aquela altura do campeonato tu já quer saber aquilo, já estudou tudo de tudo. Então, para não deixar nenhuma aresta não lapidada, para não dar mole e você conseguir a sua vaga, o seu jalecozinho de medicina, tá bom? Ou de qualquer outra área da saúde. Vamos seguir. Essa próxima é mais honesta, né? O impulso nervoso, o potencial de ação, a consequência da alteração brusca e rápida da diferença de potencial transmembrana dos neurônios. Admita que a diferença de potencial corresponde a 0,07 volts e a intensidade da corrente é de 7 por 10 a menos 6 ampere. A ordem de grandeza da resistência elétrica dos neurônios em ohms é de quanto? Depois a gente se preocupa com a ordem de grandeza, gente. O mais importante é anotar que eu tenho a DDP, e que eu tenho a corrente, que é de 7 por 10 a menos 6 amperes. Tá? E aí, usando a lei de Ohm, o igual a RI, se a gente aqui pega e isola o R, fica R igual a U sobre I, vai dar 0,07 por 7 vezes 10 a menos 6. Isso é a mesma coisa que 7 por 10 a menos 2 sobre 7 por 10 a 6, né? Escrevendo desse jeito, o que vai acontecer? Acaba que você enxerga nitidamente que esse 7 vai cortar, e aí fica a divisão de potências de mesma base. Repete a base, né? Ali eu esqueci do menos. Repete a base, subtrai o expoente, fica menos 6 mais 6, o que vão dar 10 elevado a 4 ohms. O lance da ordem de grandeza só faria sentido se fosse uma questão assim. Quando você tem x por 10 elevado a n, o que acontece? Se esse x é maior do que 3,16, aí a ordem de grandeza ela seria 10 elevado a n mais 1. Se for maior é igual, né? Se ele é menor do que 3,16, aí a ordem de grandeza é apenas o 10 elevado a n. Bom, gente, no caso aqui, esse x é 1, porque 10 a 4 é como se fosse 1, como não? É 1 vezes 10 elevado a 4. Esse número é menor do que 3,16, então não cheira nem fede, vai mudar nada. Então, a ordem de grandeza é o 10 elevado a 4 que eu tenho aqui, simplesmente. Tá? Então, essa ordem de grandeza aqui foi só para apavorar o indivíduo.
E conseguiu, né? Eu aposto que você na sua casa ficou meio tenso quando leu isso, tá? Letra C, então. Ok, queridos. Para fecharmos, última questão aqui, que foi da UERJ também, que é sobre a associação de resistores. Vamos ver? Resistores ômicos idênticos, ou seja, mesmo R, também você está vendo que os R são iguais nas figuras, associados em 4 circuitos distintos e submetidos à mesma tensão UAB. Então, o U é igual. Nessas condições, a corrente de menor intensidade se estabelece no seguinte circuito. Olha só, gente. Você tem que U igual a RI, o I é igual sobre R, e como o numerador é constante, e como o numerador não muda, quanto maior, no caso, for o valor do R, menor vai ser o I. Então, a corrente de menor intensidade é o mesmo que eu achar a maior resistência, no caso, maior resistência equivalente do circuito inteiro. Tá? Então, o que eu tenho que fazer é, um por um nos circuitos, ver qual é o REC e ver quem é o maior. Primeiro circuito são 4 resistores iguais em paralelo. A gente viu que quando isso acontece, basta dividir o valor de um deles pela quantidade, dando R sobre 4. Isso é a mesma coisa que falar que é 1/4, 0,25 do R. Já no que eu tenho aqui à direita, você tem, no caso aqui, 2R, 2R, 2R. Você tem 3 de 2R em paralelo, não, porque cada um eu somei, que eles estavam em série, mas os 3 entre si estão em paralelo, então, de novo, eu pego e divido pela quantidade, que são 3. 2/3 é a mesma coisa que 0,666. Número sinistro. Que, por enquanto, é maior do que 0,25, né? Mas vamos ver. No terceiro desenho, eu tenho 2 iguais a R em paralelo, divide por 2, e aí acaba que Voasmir vai ter o quê? 1 de R sobre 2, em série com outro igual a R. Então, o R em série desses dois é somar R sobre 2 mais R, o que vai dar 3 meios de R, o que vai dar 1,5 R. Por enquanto é o maior. Para fechar, aqui em cima eu vou ter 3 iguais a R em série, 3R. E embaixo, a gente vai ter, embaixo, a gente vai ter 2 iguais a R em série, né? Bom, 2 em paralelo, a gente já viu que a gente pode dar uma agilizada também, fazendo o produto sobre soma. Então, isso vai dar 3R vezes 2R sobre a soma, ou seja, 6R ao quadrado sobre 5R, o que vai dar, então, 1,2R, que é menor que 1,5. Então, a maior resistência é a do circuito 3, a menor corrente é a do circuito 3. Resposta, letra C. Ok? Beleza, gente. Então, com isso, você tem uma perfeita noção de como o assunto eletrodinâmica pode ser cobrado na UERJ. Não se esqueçam de tudo que temos a oferecer no nosso site Fábrica D. Não se esqueça dos resultados maravilhosos que já tivemos esse ano. O garoto fez 161 acertos no Enem, 44 de 45 em matemática. Além disso, no ITA foram 7 aprovações, o que é muito. Quem conhece o nicho sabe que cada aprovaçãozinha é disputada a tapa pelos cursos do Brasil inteiro. 10 na EFON, mais outras várias no IME, 10, se eu não me engano, também. E, cara, para quem está começando como a gente, é um resultado muito bom. Além disso, no Instagram da gente, na nossa home, passar aqui no nosso Insta, você pode conferir
mais resultados, dicas, promoções, cupons de desconto e tudo que você tem direito no mundo do vestibular, tá bom? Então, pessoal, ficamos por aqui. Solta aí a vinheta do Plano ERJ e vamos que vamos. Valeu!